Fala, gente! Vamos começando mais um Show de Papo, é o podcast que mais cresce aí no mercado da música, e aqui também a gente fala de outros mercados. A gente bate um papo para levar informação para você que gosta de entretenimento. E aqui você sabe que eu recebo grandes amigos pra gente poder bater um papo descontraído, como se a gente estivesse num café conversando. Já tem um cafezinho aqui, eu vou tomar um cafezinho, uma aguinha com ele. Meu grande amigo de longa data, eu conheci ele em 2012, então nós já temos 12 anos de amizade, de conhecimento um com o outro. Tenho acompanhado a história dele ao longo desses anos. Com vocês, Marquinhos Malaquias. Tamo junto, né? Prazer, uma honra estar aqui para esse bate-papo, né? Pra gente trocar essa ideia aí. Eu tô muito feliz de estar aqui. Muito então, obrigado. Bora abrir a caixa de ferramentas. Obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar uma aqui. honra pra Você é um mim. grande amigo e sempre que eu vejo você, eu sinto muita presença de Deus em você. Amém. E eu vou te explicar por quê. A minha esposa, ela estava amamentando a nossa filha Sofia de madrugada. E aí, de madrugada ali, amamentando criança, sempre ela vendo ali os Instagram. Um dia, eu acordei, ela falou assim pra mim: o Malaquias morreu. Ai, Eu falei: morreu? muita gente. Aí ela falou assim: eu acho que ele morreu. Eu falei: por quê? Não, porque a esposa dele, né, sua esposa na época, a Cíntia, tinha feito um post. E nesse post parecia que você tava no final do final mesmo. Me despedindo, né? Despedindo. Aí eu lembro que ela falou pra mim assim: nossa, e a gente fica lutando, correndo, e pode assim num soco, Uma hora. deixar e tal. E é verdade o que ela falou, né? E aí como que foi esse renascimento do Marquinhos? Porque eu acho que na sua vida, ela tem o dia que você nasceu mesmo, é o dia que você veio ao mundo, através da sua mãe, né? E depois você tem o dia, desse dia, que na sua cabeça você morreu. Sim. E depois tem um renascimento. Sim. Como que você me conta essas duas vidas que você teve até agora? Eu acho assim, ó, quando a gente passa uma experiência, né, dessa... E você quase morreu mesmo, né? Eu tive polimiosite, fui desenganado pelos médicos, os 2 rins pararam, eu fui para 40 e poucos quilos. Eu falo assim, é um milagre, né? Eu estar aqui hoje saudável, né? Mas é assim, toda a experiência que você tem é uma experiência com você mesmo, né? Sim. Você serve para avaliar de que vale tudo na vida, né? Tem uma música de que vale ter tudo na vida. E é isso. E chegou uma situação na minha vida que eu já tinha sucesso, que eu trabalhei com futebol na época, eu já tinha um sucesso financeiro, né? Tinha minha independência nesse momento e de nada adiantava. A única coisa que prestava era de eu ter os melhores médicos, né? Mas eu tenho certeza que ali foi uma avaliação, foi um start, foi um renascimento para que eu pudesse viver tudo que eu estou vivendo hoje, né? A minha vida é feita assim, como todo brasileiro, eu sou muito parecido, né? É feita de altos e baixos. E a vida é assim mesmo, é tipo, né, aquela maquininha, altos e baixos. E comigo não foi diferente. Só que a única diferença, antes eu falo, as pessoas, Malaquias, você sofreu, cara, sofri. Fracassou, eu tenho certeza que eu sou um dos homens que mais fracassou em muitas coisas que eu fiz. Só que a única diferença é que eu não desisti. E depois as pessoas, o fracasso esquece. E o que vale é a gente estar aqui, comemorando a vitória, com os amigos, né? Falando, relembrando. E é muito interessante que muita coisa que a gente imagina que seria o fim é apenas o começo de uma nova história. E eu falo isso por experiência própria. Em todos os sentidos da minha vida foi assim. Tanto profissionalmente como espiritualmente. E você tá quantos anos, Marquinhos? Tô com 50 anos, cheguei no ENTA. Tá, quando você morreu pela primeira vez aí? Morreu... 2015, né? 2015. 2015. Você tinha quantos anos? Eu tinha 41, 42. 50 anos. 2015 foi quando começou. 2015 começou assim as crises minhas, né? Eu tive uma doença chamada polimiosite, uma doença autoimune. Ela é uma doença que causa regeneração de todos os músculos. Autoimune, né? é uma doença que o próprio sistema cria para combater algo que não existe. Né? Começou com púrpura, depois veio a polimiosite. E é uma doença assim muito grave, que deixa muitas sequelas, se não óbito, né? Sim. E eu não tive nenhuma sequela. Hoje você está 100%. Tá 100%, 100%. Eu lembro que a sua recuperação foi algo assim
extraordinário, né? Eu Sim. lembro de ver você... Caminhar, aprender a caminhar de novo. Tem uma pergunta que eu queria te fazer, que eu nunca fiz, eu sempre fiquei com vontade, depois eu acabei esquecendo quando a gente está conversando e não fiz essa pergunta. Você acredita que aquela... Porque você estava em Curitiba, né? Sim. Internado, e ali foi piorando o seu quadro. Sim. E aí você foi transferido para São Paulo. No Sírio-Libanês. Pro Sírio-Libanês aqui em São Paulo. Você acha que essa decisão, que na época quem tomou essa decisão foi sua Minha ex-esposa, família, né? Sua família. A sua família como um todo. Você acredita que essa decisão salvou a sua vida? Hoje, analisando tudo, né? Porque quando foi tomada a decisão de eu ser transferido, é porque os médicos do hospital lá já não tinham mais o que fazer. Eles chegaram a falar melhor transferido? Eles falaram, Tá. eles deixaram a gente à vontade, a família. Tanto que eu fui abordado, eu estava tomando muito remédio para dor, eu fui abordado e eles falaram, transferência, eu não entendia muito bem, eu fui só ver quando eu estava dentro do avião. Ah, mas né? você Eu tava consciente. eu tava. Às vezes eu ficava consciente, muitas vezes inconsciente, porque a dor era muito grande. Tá. É como se tivesse uma laje caído em cima de mim. Sim. A dor muscular era muito grande, a minha CPK estourou. É uma Isso coisa tem algo a ver com emocional? Ou não? Olha, hoje analisando, eu acho que Os médicos não falaram nada. não tem uma causa, né? A doença autoimune, ela. Sim. Ela. Sim. Mas ela não tem uma acontece. ligação ainda científica? Pode, médica? assim, não existe uma ligação. Mas o que eu aprendi de tudo isso? Que enquanto a minha cabeça esteve sã, quando eu tinha controle das coisas, Sim. tem momentos que eu fui entubado, né? Mas eu sempre com a fé de que, olha, vai dar certo. Eu sou vendedor, né? E eu usei muito a minha técnica de venda no sentido assim, eu sei onde eu vou chegar, eu tô vendo onde ninguém tá vendo. Tá. Eu já fazia minhas programações, tipo, eu falava assim, ó, semana que vem eu vou sair do hospital. E eu fiquei meses, né? Mas eu sempre deixava quanto tempo claro. internado? Aquele ano, eu fiquei quase todo ano, assim, indo e voltando pro hospital, né? Sim. Foi bem Então, difícil. 2015 foi o pior ano da sua vida? O ano, não vou falar pior, o ano mais desafiador? Eu acho que foi o ano que eu mais aprendi na vida. Depois você teve outro ano assim? Tipo, não com doença, mas outro ano desafiador? Eu tive um ano... Eu sempre fui muito família, né? Aham. E eu tive um ano desafiador que foi... Nós estamos em 2024, 2021. 2021, por conta a perca da minha família. Isso para mim... separação da sua esposa. Isso foi muito, assim... Para quem me acompanha sabe, foi um processo muito doloroso. Muito. Né? Porque você foi um cara família, né? Muito. Eu lembro de você falar nas suas palestras com carinho. Eu sempre falei uma coisa assim que você vê como a importância de você... Nós temos que profetizar coisas boas na nossa vida, né? E eu sempre falava assim que a única derrota que eu não aceitaria era perder meu casamento na época. E foi exatamente aí que aconteceu. Eu perdi meu casamento. Eu não aceitei. No primeiro momento, eu tentava... tentei de todas as formas na época. Porque eu não acreditava, Você ficou quantos anos casado? Eu fiquei 14 anos. 14 anos. Eu imaginava assim que não era possível o que estava acontecendo. Sim. Mas hoje é tão... hoje você já consegue entender, né? Depois a gente até pode falar mais um pouco desse assunto. Porque é o seguinte... as pessoas veem hoje o Malaquias de novo sorrindo, né? Como me viram doente, como me viram depressivo, triste. Mas eu sempre tive uma esperança que as coisas iriam melhorar. Sim. Em todo problema, por exemplo, hoje eu tenho um problema. Ontem eu tive um problema muito sério. E eu fico pensando assim, tu já notou, Anderson, que problemas que a gente falava assim, cara, não tem solução. Acabou. Sim. Hoje, muitos deles a gente não lembra. Sim. Muitas deles virou histórias engraçadas. Sim. Que hoje você conta, né? Que você sem conta de uma aquela forma dor assim, que você sentia aquela dor. Então, momento. o que eu vejo? Deus permite alguns processos na vida da gente por decisões que a gente tomou.
a reação ela pode vir imediata ou pós. Né? A gente tá falando de assuntos de reações. A gente vê exemplo de pessoas que tomam reações impulsivas. Sim. Porque tudo é situação, né? Tudo é situação. Tem a situação, o que vai mudar é a forma que você reage, é o que você está dizendo. E todo mundo reage de uma forma. Às vezes é uma pessoa... Você vê, tanto que você vê... Tem pessoas que são quietas e depende, elas explodem. Sim. E são pessoas que são explosivas e em determinados momentos elas estão. Então o que eu fiz? Eu procurei fazer uma avaliação muito grande da minha vida. Enquanto você está numa cama, um leito do hospital, você faz uma avaliação muito grande. Uma das coisas que me ensinou muito, e eu aprendi muito, é que eu não aprendi a... É uma frase que eu sempre usei assim: eu não ensinei os meus filhos a viverem sem mim. Então quando eu via meus filhos, eu falava, cara, a minha filha, ela vai ter o pai dançando a valsa de 15 anos. Ou meu filho vai passar pelo processo, eu vou conhecer meus netos. Então eu sempre lá na frente, eu sempre olhava o que eu queria, né? E eu faço isso até hoje. Então hoje quando eu tenho um problema, eu falo assim, puxa, vai passar e vai dar certo, né? Eu sou uma pessoa... As pessoas hoje, otimista. Sim. Não é questão de otimismo. Sim, é questão de é questão de ver é. o que muitos não veem. Sim. Mas o que faz você enxergar isso é a sua fé, a sua esperança, a sua ligação com Deus. Hoje eu vivo o melhor momento da minha vida espiritual, né? Sim. Diferente de religião. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito, eu sou cristão e eu acredito muito em Deus. Muito. E eu converso com Deus, hoje eu tenho o hábito de conversar com Deus toda a manhã antes de fazer qualquer coisa. Sim. Oh Deus, obrigado, oh Deus, o que você acha disso? Eu converso com ele como eu estou conversando contigo. Olhando para a sua vida, desde o dia que eu te conheci, há uns mais de 10 anos, eu vejo várias fases. Você é alguém que vive uma vida muito intensa, né? Com muitos acontecimentos. Eu sou muito intenso, né, Anderson? Muitos acontecimentos. Desde acontecimentos que estão sob o seu controle, com acontecimentos que não estão sob o seu controle. Sim. Por exemplo, nesse tempo que eu fiquei fora do Brasil, né? Que eu acompanhava você mais nas redes sociais e tal. Apesar de eu ter ficado 8 anos fora do Instagram, eu sempre via alguma coisa no telefone da minha esposa. E aí eu vi... você uma vez... Cara, foi até engraçado, eu lembro direitinho. A gente estava chegando em Londres, numa viagem. Aí a Jéssica falou assim pra mim, olha isso aqui. Aí era sua ex-esposa com um novo namorado, noivo lá, pedindo em noivado. Aí eu falei, uai. Aí eu não sabia ainda. Aí eu entrei no seu, você também estava casando de novo. Falei, rapaz do céu, mas a vida do homem é assim, mudou completamente, muito rápido. Foi. Então a vida, foi assim, a vida corre acelerado para você, né? Sempre foi acelerado, assim, por exemplo. Eu nunca tive um plano B na minha vida, em qualquer situação. Sim. Então, na família, não existia programado um plano B. Sim. Ou seja... Para você perder a sua esposa, não tinha plano B. Não tinha plano B. Cara, então... Quando aconteceu, eu fiquei extremamente perdido. Sim. Extremamente perdido. Uma das coisas que... eu estava muito próximo de Deus. E eu pedia muita orientação dele. E foi Deus que me... tem até a música do Edson, né? Foi Deus que permitiu para que eu amadurecesse em muitos pontos. E foi ele que me mostrou o caminho que eu devia seguir. Sim. Então hoje eu tenho Deus assim como... as pessoas, mas como é que você fala assim de Deus, né? Eu tenho ele como um cara real. Sim. Assim como você está sentado aí. Só que ele é Deus. Sim. Né? Eu não tenho aquela coisa, distância, não. Eu converso com ele, tinha momentos que eu gritava. Gritava com ele, não no sentido desrespeitoso. Mas eu gostava, me mostra o que você quer de mim. Sim. O que você quer de mim? Me mostra. Olha, eu estou fazendo isso aqui, o que você quer de mim? Então, eu sou filho dele, eu gritava. Pedindo, né? Pedindo uma orientação, o que fazer. E eu te falo uma coisa, antes você fala muito sobre isso. Estratégia. Isso. Deus é o maior estrategista do mundo. Sim. Então, só que a gente não tá na cabeça dele. Sim. A gente quer pensar, mas Deus pensa assim, Deus pensa assado. Não.
Deus é Deus, Você cara. falou uma coisa agora muito sábia. Esses dias, essa semana, alguém fez um comentário lá. Pô, você leva tudo por estratégia. E você falou uma coisa, até Deus é O maior estrategista do o maior mundo. estrategista Como do é que mundo. ele fez o universo? Como é que ele fez? Tudo na estratégia. Tudo. Tu vi todas as coisas que ele falava, ó, vai acontecer isso. A coisa poderia Jesus dar uma Cristo. volta aqui, papapá, mas no final acontecia. Jesus Cristo, enquanto esteve aqui, É. como pessoa, ele foi um grande estrategista. Claro. Né? Ele passou pelo Vale da Sombra. Sim. Você vê. Sabe uma coisa que eu aprendi isso muito com o meu pastor André Fernandes? Jesus, quando ele se batizou, ele não foi viver o melhor da vida dele, ele foi pro deserto. Sim. E nós queremos. É. Não, agora batizei. Batizei, Agora minha vida sobe. vai aparecer Agora eu um vou monte falar de assim, ó. dinheiro. Esses dias eu vi um meme, achei muito legal. Tá aí uma coisa difícil de ser cristão, velho. É difícil. É difícil. É. As pessoas falam assim, é fácil. Não, é difícil. Porque todo dia você é aprovado. Sim, todos os dias. Eu vou confidenciar uma coisa aqui pra você muito pesada, que eu nunca falei. Esses dias eu cometi um erro. Um papel. E aquilo me mostrou assim que nós temos ser cristão, você tem que se policiar todos os dias. Sim. 30 dias antes eu vivi uma situação que uma mentira minha, eu ganharia 300 mil reais Se você mentisse, se eu mentisse. tá. Você ia ter como. Eu prontamente, eu falei, eu não posso mentir. E eu estava naquele dia precisando, por um 300 projeto mil. que eu estava precisando naquele dia. Tá. E eu falei, não vou mentir. Não vou mentir. E tá. Eu senti que Deus me honrou e tal. Esses dias eu cheguei num estacionamento. Uma feira. E olha, isso é uma coisa muito particular. Que me humilha muito. Eu cheguei no estacionamento. Numa feira, peguei o papel. Na hora de ir embora, eu tava com o papel no bolso. Papel de 50 reais. E a moça me perguntou. Ei. E o papel? No intuito, talvez de... Porque tava uma bagunça generalizada ali, no sentido... Eu vi a pessoa saindo e eu tinha ido com uma pessoa influente no negócio com o intuito... De não pagar. De não pagar. Assim, teve um reflexo, porque eu tinha tido uma experiência... Depois eu comecei a pensar, mas por que eu fiz isso? Eu tinha tido uma experiência com um estacionamento pesada uma semana antes, que me furtaram um relógio de dentro do carro. Cara, não sei o que passou na minha cabeça. Sim. Eu olhei pra moça e falei assim, eu não tô com papel. Você tava com o papel. E eu tava com o papel no bolso. Quando a moça pegou, ela saiu pra frente do carro, assim, foi conversar com o negócio pra liberar já a porta. Eu tava com a minha esposa do lado. E a minha esposa sabia que eu tava com o papel. A minha esposa falou, ei, você tá com o papel. Eu na hora chamei a moça e... Aquilo mexeu tanto comigo. Por quê? Eu não menti por 300 mil reais. Sim, mas tava mentindo por causa de 40 reais. De 40 reais. Ou seja, eu tava quebrando um princípio. Sim. E uma semana antes, Sim. eu falei que toda vez na minha vida que eu quebrei um princípio... Se você não fosse cristão, tudo bem, você pegava e ia embora, sua cabeça ia ficar tranquila. Exatamente. O que você está dizendo é que ser cristão, você é provado o tempo todo e você tem que vigiar, né? Porque você tem que vigiar os seus pensamentos. O diabo, ele tá ali pra te... O tempo todo. Tá, mas o que eu quero te falar isso? O Malaquias é mentiroso? Não. Eu não passo por cima da minha palavra. Mas a gente tem que cuidar com as pequenas pedras. Sim. Cara, eu fiquei 2 dias sem dormir. Humilhado. Sim. Humilhado. Porque você se sentiu falho naquele momento. Falho. Eu paguei o estacionamento, eu fiz tudo mas certinho, mas a situação. Exatamente, eu consegui entender. Eu tenho papel, ou seja, o que eu vejo? A gente tem que manter a nossa palavra, Sim. tanto ela grande
Sim, Ah, mas é uma mentirinha. sim, exatamente isso. Né? Então hoje eu não minto. Eu não minto. E isso me ensinou. Ó, imagina, eu tenho 50 anos. Me Deixa eu te ensinou fazer a uma prestar pergunta atenção. sobre mentira, tá? Vamos entender aqui. Quando você vai fazer uma venda, Sim. você acaba, hoje estão chamando de storytelling. Eu sempre fiz isso, cheguei até a Sim, comentar com normal, você. isso é No estratégia. começo dos meus artistas lá atrás, dava 5 mil pessoas no show, mas a foto você não foi lá contar. Sim, sim. Eu botava que deu 80 mil Sim. pessoas e tudo bem, passava e tal. Isso é uma estratégia sua. Isso não é mentira. Não. Para algumas pessoas é mentira. Você tirou uma foto de um Hoje estão ângulo, chamando de storytelling. deixa o que ela pensa, né? Hoje estão chamando de storytelling. Você está vendendo aquele teu produto. Eu tenho uma Entendeu? estratégia que eu chamo de CPH, que é o convencimento por história. Mas tu já notou uma coisa? Que as pessoas... uma coisa que eu palestro ao mundo inteiro. E a melhor maneira de você se conectar com alguém é com a verdade. Sim. Então agora é o seguinte. Se você pega aquele artista e filma ali Sim. poucas pessoas, talvez as pessoas vão se conectar mais. Isso depende muito, tem que ter uma estratégia por trás. Porque às vezes as pessoas podem conectar dependendo do contexto, ou Então, elas não podem posso. te meter o pau falando que seu show não tá Claro, dando ninguém. então, ó, tem determinadas coisas postar. Sim. E isso olha, uma coisa que eu sou é estratégico. Sim. A estratégia é tudo que você pode imaginar. Sim, sim. Vamos lá. Ó, agora vamos falar um pouquinho de um assunto que a gente não falou aqui. A gente já falou de algumas coisas que você viveu, mas você é amigo de alguns artistas. Eu lembro de você primeiro lá com Alexandre Pires. Sim. Foi assim, ó, eu acho que foi um dos primeiros amigos que você teve nesse meio mais próximo, né? Sim. Alexandre Pires, Bruno. Então, Você mas vê depois todos os veio o vídeos, Bruno. Depois eu não. vi com o Jorge, Bruno, do Jorge Matheus também. É. Você tem contato com todos esses Tenho. caras ainda? Assim, hoje eu não tenho aquele contato que eu tinha. Sim. Porque eu mudei muito meu perfil de vida, né? Com o Bruno você andou muito com o Bruno. Muito tempo. Muito A gente tempo. passou... O Bruno, assim... Eu te falo assim, com certeza eu fui uma das pessoas mais próximas dele. E o Bruno é um cara sensacional. Ele é um cara muito intenso, né? Sim. A gente chama do Pelé né? E eu tive, assim, histórias, e tem histórias que eu me orgulho muito, né? De ter feito junto com ele, né? Porque o Bruno, as pessoas que têm a oportunidade de conhecer a essência dele, caminhar muito próximo, porque a gente passava, por exemplo, um mês, dos 12 meses do ano, um mês a gente passava juntos. Um mês na minha casa na praia, a gente passava junto, eu viajava e tal. E eu conhecia o lado dele. O Bruno, ele é uma personalidade muito forte. Sim. Muito forte. Mas é um cara de um coração... assim... Pra quem convivia, porque é o seguinte... Os vídeos muito estourados meu na internet, só eu e ele em casa, ele cantando e tal. Ele é aquilo que você vê ali. Hoje você não tem mais Ele é essa intenso. relação com ele? Não, eu encontro ele de vez em quando. Mas essa né? mesma relação Não aí, tenho não? mais a mesma relação. Mas teve algum problema ou não? Foi porque... Não. Foi... É porque eu me afastei. Tá. Eu me afastei de... Porque Esse ambiente de eu bebia bebida muito, e né, tal. cara? Aham. Você vê meus vídeos com o Bruno, eu tô virando. Sabe? Não, Hoje você sou não contra. bebe mais? Não, eu tomo socialmente. Tá. Porque a bebida pra mim era um Mas problema. antes você não bebia socialmente. Hoje você bebe socialmente. Não, hoje eu bebo socialmente. Entendi. Antes você bebia mesmo. Eu virava. Você vê, tem um vídeo, você bater lá, eu virando aqui e tal. Tá. Mas, por exemplo, foi uma fase e um aprendizado. Tá. E convivendo com esses artistas aí, porque você conviveu mesmo na essência ali, na amizade, Sim. né? Não era profissionalismo, era amizade mesmo. E que lição você tira de todos esses artistas que você viveu ali? Como que vive um artista, pra quem não sabe? Os bastidores do artista é muito legal pelo seguinte, porque as pessoas imaginam uma coisa e às vezes é totalmente diferente. Você quer dizer que é ilusão, muita ilusão. Muita ilusão. Mas os bastidores, assim, os artistas que eu convivi, eles eram mais simples do que passava na internet. Às vezes passava na internet e pensava, cara, que esse cara é tal. Sim. Passava Ó, na TV. eu vou dar um exemplo assim. Bruno. Bruno é um cara muito simples, cara. Muito simples. Tem as manias dele, né? Sim. Eu até brincava na época. O copo tem que ser alto quando ele gosta de tomar. Ele é um cara muito família, ele quer sair do show, quer ir pra casa.
E as pessoas às vezes imaginam, tal. A gente até brincava com isso. Daí o pessoal pensou, pô, a gente nesse lugar, o pessoal deve estar imaginando a gente fazendo festa, não sei o que, não. O cara, família, né? Ele queria pegar e já voltar. Às vezes ele deixava de fazer show porque não, cara, não, eu quero voltar para casa. A segunda era a sexta, né? Então é muito legal esses bastidores, assim. Eu aprendi muito sobre o ser humano, né? A sensibilidade musical. Eu tenho até uma história muito legal, o seguinte. Deus, ele vem trabalhando comigo já antes do que eu imaginava. Tanto que é o seguinte, ó, isso aqui ninguém sabe. De primeira mão, eu tô falando com você. Eu tava na minha casa em Curitiba, e daí na pandemia, eu fui pra Uberlândia. E eu tava no almoço, e a minha filha me mostra um louvor, e eu não gostava de louvor. Olha que loucura. Depois nós vamos encerrar essa conversa, você sabe como. Eu não gostava de louvor, assim, cara, não gostava. A minha filha mostra uma música chamada Pintor do Mundo. O maior pintor do mundo tá contando a sua história, sabe? Sim. E ela me mostrou essa música. Na hora eu falei assim... Antes eu chamava de intuição. Hoje eu vejo o Espírito Santo trabalhando. Sim. Né? Pela fé que eu tenho. Eu falei assim, cara, imagina isso na voz do Bruno. A minha filha, na hora, ela olha assim, mas qual a chance dele gravar? Na hora, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, cara... Aí um dia, olha que loucura isso aqui, cara. Nunca ninguém soube disso. Eu estava na casa do Bruno. Eu e ele tomando uma. Era uma segunda-feira. Nós dois tomando uma e tal, só nós dois e tal. E não sei o que. Na hora, o Bruno é assim, ele larga a visita. Larga a visita. Larga a visita. Ele chega assim, ele quer dormir, ele vai, tchau e pum. E daí quando ele falou assim, eu vou embora. Quando ele foi embora, eu falei, antes de ir embora, peraí. Ele já tinha tomado um. Eu quero te mostrar uma coisa. Tem uma televisão assim na churrasqueira grande. Deixa eu te mostrar uma música. Eu peguei, apertei a música. Escuta isso aí. Ele escutou, ele fez assim, ó. Eu vou gravar essa música. Pode deixar, eu vou gravar essa música. Quando ele falou, vou gravar, mas como é que eu... Agora, como é que eu vou fazer? O dono da música, Pastor Lucas. Cara, surreal. Daí quando ele falou gravar, eu falei, agora no outro dia acordei, né, de ressaca. Eu falei, achei ele no Instagram lá, tal, procurei, consegui o contato que eu preciso conversar contigo. Tem uma música sua que tem uma pessoa que quer gravar. A primeira resposta do pastor foi não. Foi a primeira? Por quê? Porque essa música é tipo do Zezé de Camargo, é o amor. É o amor, Cara, é a música que estourou ele, né? Sim. Ele é um dos maiores compositores do Brasil. Aí eu falei assim, cara, mas é um pedido muito especial. Eu vou te contar a história dessa música. Minha filha me mostrou, essa música mexe muito comigo, tá? Eu acho que o cara deve ter pensado lá, sabe aquele que quer gravar a música, né? Daí eu falei assim, mas eu quero gravar... na verdade, quem vai gravar é o Bruno, do Bruno Marrone. O cara ficou quieto no telefone. Ficou quieto no telefone. Quem? Foi o Bruno do Bruno Marrone. Aí o cara falou assim pra mim, eu não acredito nisso. Eu falei, é verdade. Deixa eu contar uma coisa pra você. O único cara que eu autorizaria a gravar era ele. Ele falou? Falou pra mim. Porque eu tenho uma história que ele, antes de ser pastor, ele gostava muito do tom da voz do Bruno, quando ele tocava nos barzinhos, né? Me lembro, na época que ele falou. E tá autorizado. Assim, como eu tivesse pedido o amor pro Zezé, o Zezé pode gravar. Pode gravar. Foi assim, então, por isso que eu acho que não, tenho certeza que é Deus. Aí cheguei pro Bruno, falei, vamos gravar, daí o Bruno, não, vou gravar com meu filho ainda. Foi a primeira música que ele gravou com o Enzo. Ah, é? Daí a gente foi, pegou o Sophie lá, na época eu tava lá em Uberlândia, pegamos o Sophie, em uma semana estava no estúdio gravando. E nasceu aquele sucesso ali, ele, o maior pintor do mundo, junto com o filho dele. Né? Já era sucesso no mundo gospel, sim, mas atravessou. Então o que eu vejo? Deus já vem me trabalhando para isso. Sim. Né? E eu tenho provas disso, porque quando eu tomei a decisão de
de ir embora de Uberlândia, depois de tudo que aconteceu na minha vida. Eu vim aqui, comecei a servir. Eu já servi a Lagoinha lá em Uberlândia. Eu comecei a servir aqui a Lagoinha com o André Fernandes aqui. E uma coisa que eu sempre trabalho eu gosto de pedir conselhos e orientação, né? Sim. O André Fernandes tem uma história muito bonita, né? Eu tenho até vontade de um dia vir aqui, que eu tenho algumas perguntas para fazer para ele, porque o André, ele começou a destacar lá em Miami, eu acompanho ele desde aquela época, depois ele foi enviado para cá. O André Valadão também, eu já tive várias conversas com ele. O André Valadão tem algumas passagens na minha vida. Forte, né? Forte. E a Lagoinha hoje, para mim, ela é assim uma revolução da igreja evangélica. Porque ela é mais evoluída do que algumas outras, e por isso também ela é muito criticada por isso. Normal. Né? Ela é criticada por algumas evoluções. Alguém falou esses dias pra mim, porque eu acho que daqui você pode comprar pipoca e comer pipoca. O cara falou, eu nunca vi comer pipoca na igreja. Então já tem algumas porque o que evoluções. Que o André, ele tá sobre uma palavra, e o que ele faz um lugar para você se pertencer. Sim. É gostoso ir. Porque isso é uma das coisas, Anderson, que me chama muita atenção. Por exemplo, a gente tem que pensar fora da casinha. Fora da caixa. E o meu pastor, o André Fernandes, ele pensa fora. Tá. Ele pensa grande. E se você notar, a gente é assim. Nós dois somos assim. Ele é o maior pastor hoje, tirando o André Valadão, que hoje é o presidente das igrejas. Tal, com certeza. O maior líder, né? De nome e tal. Sim, porque ele acessa todo mundo. Ele é o maior líder hoje da Lagoinha do mundo. Porque a Lagoinha tem 700 e poucas igrejas. Com certeza. É o maior líder. Mas por quê? E ele porque começou ele pensa... pequeno dentro da igreja. Claro. Degrau, porque as pessoas hoje veem ele super bem, mas é que nem nós. Hoje as pessoas veem, puxa, o Malaquias super bem, cara. E o que nós passamos? Ele foi skatista. Quem vê feed não vê store muitas vezes, né? Quem feed não vê store, essa é boa. Essa é boa. Porque é o seguinte, não vê o backstage, né? Sim. Não é fácil. Mas assim, voltando pra música, né, Anderson? Eu acho que Deus vem me trabalhando nisso. Depois, eu tava na casa do Jorge Mateus. Ele me falou de uma música... Isso lá em Goiânia? Lá em Goiânia. Como Será o Amanhã. A gente também gravou essa música. Eu tenho no meu canal do YouTube lá. Tá. Ele gravou essa música também. Pra ele, porque, ou seja, o que eu sinto? Todo cantor sertanejo, ele tem uma conexão muito grande com Deus. As pessoas têm que entender que todo cantor, ele tem uma sensibilidade diferente. Deixa eu te diferente. fazer uma pergunta, então. Se a gente considerar, porque tem muita gente que teve esse raciocínio agora quando viu você falando isso. Se a gente considerar que todo cantor sertanejo, que foi a frase que você falou, tem ligação com Deus, como é que se explica as drogas no sertanejo, a bebida? Isso é uma consequência do que as pessoas fazem. Porque o sertanejo também fala de traição, de várias... Mas ultimamente só tem assim, falado isso. A gente tem né? que respeitar os cantores, né? Em todos os sentidos. Tá. Por exemplo... o que as pessoas fazem, não sei. Mas a música, a música, um cantor, o cara ser cantor, ele tem que ter sensibilidade. Sim. E o que significa tem que ter sensibilidade? Dom de Deus, né? A sensibilidade é uma conexão com ele. Cabe ele usar para coisa certa ou não. Sim. Né? Cabe o que vai sair da boca dele, é o que ele faz. Sim. Todo cantor, todo artista, ele tem uma sensibilidade maior. Sim. E tem que saber ele usar. Né? Tem cantores, que eu vou citar um fora do país, que professam coisas destrutivas, de não sei o quê, não sei o quê. Cara, o cara tem a sensibilidade, mas cabe quem que ele vai servir, né? É isso. Malaquias, agora falando de vendas, tá? Você é considerado um dos maiores vendedores de todos os tempos do Brasil. Qual foi a maior venda que você já fez? A minha. Vendendo você? Isso é verdade. E eu falo assim, a maior venda foi a minha. E o que eu aprendi assim muito, a mais difícil é a próxima.
Eu não olho para trás. É. A maior, com certeza, foi a minha. Sim, as pessoas sempre vão comparar, né, algo grandioso que você fez com o momento que você tá vivendo. Ah, por que você não faz de novo? Por que você não faz aquilo? Mas assim, sabe o que é legal? No futebol, eu fiz... As pessoas falam muito da negociação que eu participei do Neymar, né? Tá, que é o mais famoso. Como você participou dessa negociação? Quem era você dentro da negociação? Porque é o seguinte, eu tinha levado já o Keirson, que eu acho que foi a mais difícil. Mas você, o E que você fazia? O Henrique pro Barcelona. Eu era agente, eu era empresário. Você era o empresário E daí dele. o que aconteceu? Eu vi uma oportunidade ali, um empresário do... Você vê, eu nunca falei isso. O empresário... Qual estratégia? Porque eu sou estrategista. Tá. O empresário oficial do Neymar, do Neymar, era o pai e o Wagner Ribeiro. Wagner Ribeiro, isso. Só que o Wagner Ribeiro é tendencioso pro Real Madrid. Tá. E tinha, o Grupo Sonda tinha alguma coisa a ver também? Sim, eles tinham uma participação lá e tal. E eu já tinha levado 2 jogadores do Barcelona. O que eu fiz? Eu cheguei pro presidente na época e falei, vamos montar uma estratégia. Pro presidente do Barcelona. Deixa eu pilotar aqui, me aproximei da família e eu pilotava. Tá. Eu era tipo um defensor da bandeira do Barcelona ali. Tá. E começamos a... Essa parte é bem interessante aqui, o Gabriel. Ele tá falando sobre a negociação aqui do... Você entendeu? E eu não falo muito isso para as pessoas, porque eu valorizo muito, mais difícil foi vender os outros 2 jogadores. Tá. Né? Todos requiseram uma estratégia. Mas o mais difícil, por exemplo, o Neymar é um dos maiores jogadores do mundo. Tá, e como foi essa negociação nesse momento? Aí você foi lá, falou com o presidente do Barcelona, o Wagner, que era o agente, queria levar pro Real Madrid, então foi uma discussão ali bem... Não foi assim, não teve discussão. Teve estratégia. Uma negociação, E aí como foi a sua estratégia para poder... me aproximar da família. Você se aproximou da família? Sim. Do me pai, aproximei no da caso. família do pai. Eu era uma das pessoas mais próximas da época. Do pai. Do pai. E aí você foi lá e conseguiu conversar com o eu Barcelona. fazia o meio campo, presidente. Tirou tal, uma proposta do Barcelona. O pai tirava e tal, e ficava naquela ali, entendeu? Tá. Eu era o olho do Barcelona dentro. Então eu acabava eu lutando por aquilo. Tanto que é o seguinte, eu me lembro quando a gente... eu sou uma das únicas pessoas que estava na sala presidencial na hora da assinatura. Tá no meu Instagram, as fotos. E a gente saiu para comemorar dentro do Camp Nou. A gente tem até uma... A gente pega uma champanhe, né? Eu e o Neymar Júnior, isso eu nunca contei. A gente pega uma champanhe daquelas grandona e sai para cima e joga no pai, porque o pai é um estrategista maior. Eu sempre tive essa dúvida. O pai é estrategista porque, assim... Muito competente. Se você olhar para a história dele, né? Antes do Neymar começar a jogar, Sim. quando ele era criança, o pai nunca tinha tido um histórico estrategista, né? Ele aprendeu ali no meio do caminho. Eu acho que ele pegou tudo... Porque ele era jogador também. Ele foi jogador, né? E... Ele não foi famoso, mas era jogador. E eu acho que ele pegou tudo que ele errou, tudo que ele... Sim. E ele foi ele já tinha uma conduzindo noção. o filho. É. E uma coisa assim, as pessoas podem falar o que for, mas o Neymar é um dos maiores jogadores do mundo. Ele só não ganhou o prêmio. Sim. Né? O pai criou a estratégia de levar ele pro Barcelona. Não porque e queira ou não, ele se destacou e tal. Daí depois as pessoas, mas cara, você acha que foi melhor ele ter ido pro Barcelona do que pro Real Madrid? Com certeza. Ou talvez a mesma coisa? Não, com certeza. Você vê os tempos, os números respondem isso. Foi tudo Barcelona. Os melhores momentos do Neymar que a gente lembra foi no Barcelona. Foi no Barcelona. No Santos então, foi é uma estratégia. Então, você já notou que tudo é estratégia? Tudo é estratégia. Tudo. E sem dúvida nenhuma, o pai dele é um dos maiores estrategistas do mundo. Eu acredito que cada vez mais as pessoas... Porque assim, sempre quem entende para onde o mundo está indo vai sair na frente, vai ter mais prosperidade, vai ter mais dinheiro, vai ter mais poder. Por quê? Porque você entendeu primeiro. Então tem muita gente com dificuldade de entender o que você falou.
Que tudo é estratégia. Tudo é E mais do que nunca. Por quê? Porque agora as coisas é muito rápido, né? Tem as redes sociais, todo o consumo é muito rápido. Se eu falar uma informação agora aqui, se a gente falar mal de uma pessoa agora aqui, até o final do dia ela tá sabendo. Ela recebeu um vídeo que a gente tá falando mal dela. Sim. Entendeu? Se for bem, não recebe não. Mas se for mal, recebe. Por quê? Porque você vai provocar as pessoas. E se você entender, principalmente os brasileiros, né? Eu conheço mais de 50 países, conheço muitas culturas diferentes. O brasileiro, ele tem, desde que ele nasceu, esse negócio da provocação. Por quê? Porque você provoca o time de futebol do outro. Sim. Você já é provocado na escola. Desde criança. Você é provocado na escola pelo time de futebol. Você é provocado por algo que você fez. Você é provocado o tempo todo. 24 horas. E a gente, nós programamos o nosso subconsciente para ficar muito ligado com provocação. Então, tudo que você sente provocado, você consome. Você passa para frente. Se você pegar as estratégias do Pablo, tudo provocação. Tudo Só provocação. Que, assim, eu concordo que estratégia é tudo, mas uma coisa que eu até postei o mês passado, falo no meu Instagram assim, ó. Toda estratégia montada pro bem, ela tende a ser bem sucedida. Sim. Mas toda estratégia montada pro mal, ela pode até ser bem sucedida no primeiro momento. Sim. Mas a consequência vem. Sim. É tipo a quebra do princípio. Sim. E se eu quebrar um princípio, 300 mil e 40 reais, foi quebrado igual. E isso eu tô aprendendo. Entendeu? Sim. Eu acho que foi a maior lição que Deus me deu nos últimos anos. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta agora pessoal, tá? Quando uma pessoa sai de um casamento, como você saiu, você estava ali 14 anos, você nunca imaginava que você ia... Que a gente tá indo em todos os outros, vai no assunto, vai pro outro e tal. Não tinha plano B. E hoje você é casado de novo. Quando você olha pro seu casamento de hoje, com o casamento passado, tem alguns erros que você cometeu no casamento, no que não deu certo, que você fala, eu não vou cometer nesse? Primeiro que eu não trago nada do meu antigo relacionamento para esse. Sim. A única coisa que eu trago é as experiências do que eu errei. Tá. Do que eu errei. Eu não faço comparação, mas aonde eu errei? Tá, eu não vou aonde fazer eu de errei, novo. não vou fazer. Isso. Qual que é o maior de todos? O erro que você fala assim, esse eu não posso fazer. Até para uma pessoa que hoje está casada e pensa, pô, eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque o casamento ali é como uma... Sim. Ele é como uma eu acho que o meu maior erro não foi ter Cara, eu nunca falei isso, mas se eu avaliar assim, o meu maior erro, o maior erro meu foi não ter aproximado a minha família de Deus. Ok. E viver o que eu imaginava na época ser o melhor do mundo, né? Porque eu tinha essa facilidade de frequentar lugares e viver situações e experiências maravilhosas. Eu acho isso, de não ter aceito Deus como meu guia. Tá. Assim, ter blindado o seu lar do seu isso. casamento com Deus. Porque você acha que deu espaço para o inimigo entrar ali. Sim. Sim. Entendi. E hoje você blinda isso. Não, hoje eu blindo isso. E olha que é muito interessante. Eu vivia o melhor momento da minha vida espiritual, assim, tipo, eu novo, querendo fazer as coisas, vivendo milagres e tal. E daí, como que eu entendo hoje? Que foi uma limpeza que foi feita. Sim. No sentido assim, ó, peraí. Aquele momento de você aceitar Jesus Cristo é jogar tudo pra cima pra dar organizada. Por isso que eu falo, ser cristão não é fácil. Sim. Ainda mais vendedor cristão. Por exemplo, eu não minto pros meus clientes. Você não conta esse storytelling? Não conto. Eu faço storytelling. Tá. Mas se eu quero te vender água... Você não vai mentir que é vinho. Não. Sim, mas você vai me contar uma história da água. E sim. Eu vou montar um storytelling para valorizar essa água. É o convencimento por história. Sim. Convencimento por história. Sim. Mas eu nunca vou vender uma água sabendo que é um vinho. Sim. Entendi. Isso não. As pessoas se conectam com a verdade. E outra coisa, o maior segredo da venda é você se conectar com a verdade. Sim. Sim. Entendeu?
Legal. Ó, para as pessoas que estão nos assistindo, principalmente cristão, tá? A gente, é um assunto que hoje está muito em alta. Até tinha um tabu muito grande sobre esse assunto, as pessoas não falavam e tal. E hoje nós estamos vendo muitos adolescentes, Sim. e até para os pais que estão nos assistindo, você também tem filho, eu também. Como que um pai protege? Porque é até engraçado, olha a palavra que eu te falei, o pai protege. E eu ia te falar isso agora, como que o pai protege uma criança, principalmente um menino, da pornografia. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Você sabe quem que me mostrou pornografia a primeira vez? Meu pai. Porque o meu pai e os pais daquela época, eles tinham muito medo, né, de ter filhos gays. Muito medo. Mas muito medo mesmo, porque da sociedade Então, ali eles cobrava. jogavam as mulheres né? Ou levava o menino pra zona quando ele já era adolescente, ou mostrava a pornografia. E eu acredito que os maiores consumidores de pornografia das últimas gerações foram esses meninos nascidos na década de 70 e 80, que são os adultos hoje. E hoje nós estamos vendo um movimento um pouco diferente. Não é mais os pais que mostram, as redes sociais mostram. São os amiguinhos. Os amiguinhos, porque hoje tá mais fácil. Rapaz, o meu pai, quando ele foi me mostrar, a primeira coisa que ele mostrou pra mim foi um vídeo, uma gravação na fita cassete. As mulheres ficavam falando. Sim. Porque a gente não tinha videocassete em casa. Sim. Hoje em dia, a menina de 18, 19 anos de idade, né? Vamos falar os maiores de idade, não vamos nem falar que se tem criança fazendo isso, mas ao maior de idade, ela tem esses aplicativos aí que entra lá e pode vender foto e tal. Como proteger, blindar os filhos hoje? Ou até para os homens adultos aí. Eu acho que é Jesus mesmo, é Deus para blindar da pornografia. Assim, eu não tenho dúvida, quanto mais se aproximar os jovens de Deus, maior fica a sua blindagem. Tá. Uma maneira que eu vejo, eu estou passando por esse problema, é a música. Ok. A música. Vou dar um exemplo para você. Meu filho foi num show, vou falar até aqui de quem foi. Contra a minha vontade, Travis Scott. Aí eu peguei as letras da música. É assustador. E isso vai refletir na pornografia, agressividade, tudo que você pode imaginar. Tá. E daí o meu filho respondeu uma coisa pra mim, daí acho que até é um assunto interessante a gente falar. Meu filho falou, filho, você traduziu aqui? Pai, mas é o ritmo, é isso. E daí entra o Malaquias do dia de hoje. Os nossos filhos, eles têm que ter algo bom para se alimentar. Na música, no vídeo e tal. Eu tava falando essa semana com um amigo meu, o Alex Balai, lá de Orlando, que eles montaram na verdade não é um projeto que já existe, para criar conteúdo, minisséries que tenha a base familiar como o cristianismo, já tem alguns, músicas e tal. Você não viu o maior sucesso The Chosen? Sim, The Chosen. Porque mostra que o povo é carente. Sim. Foi um sucesso. Ou seja, as pessoas estão preocupadas em entregar muita coisa ruim. Sim. E não estão preocupados como agora está tendo um movimento das pessoas entregarem músicas cristãs, músicas gospel, músicas que atravessem furo e bolhas. Então, eu acho que as pessoas estão carentes. E como é que a gente vai blindar nossos filhos? Orientando eles a procurar esse tipo de música, esse tipo de filme, esse tipo de minissérie. Sim. Né? Então, tá tendo movimentos. Aí tem a ASA, através do Alex lá, que está fazendo, junto com o Valadão e outras pessoas. As pessoas estão começando a... Sim. Ontem teve um evento aqui em São Paulo enorme, falando sobre Deus. Sim. Então é impossível você não ver esse movimento. Sim, é proteger os filhos ali com Deus e falando de Deus para eles. E você acredita que pornografia destrói a vida da pessoa? Destrói. Casamentos? Tudo. Porque você almeja algo que você talvez não vai ter em casa, o que você vai fazer, você vai procurar fora. Sim. Então eu abomino. Então pode ser a entrada de energias ruins ali, de espíritos totalmente. malignos para dentro da sua casa. Até a pornografia e a música. Sim. Né? Que é uma coisa que nós dois tramitamos aí, né? Sim.
Tanto que você vê, olha como que Deus é bom, né? Olha como que Deus é estrategista. Eu não gostava de música gospel. Não gostava. Hoje, eu tô aqui defendendo a bandeira de que as pessoas, os nossos jovens, todos nós precisamos escutar música cristã. E olha como que Deus, eu falo assim, Deus ele tá lá em cima, ele tá meio que dando risada da gente. A gente falou aqui da separação, né? Mas vamos falar do que Deus honra. Eu me separei. Foi um dos piores momentos da minha vida. Junto com a doença. Passou um tempo. Quando eu vim morar sozinho em São Paulo, eu clamava para Deus que eu queria encontrar uma mulher cristã, uma mulher companheira. Eu queria. Eu desenhava na minha cabeça, eu falava assim, eu quero ter uma família de novo. Eu preciso ter uma família. Porque eu não queria cair pro mundo. Aí um dia me aparece no meu storytelling, meu story ali, é uma moça falando sobre o Espírito Santo. Aí eu sou vendedor, estrategista. Tinha me separado já, eu estava tanto pela lei dos homens quanto a lei de Deus, eu já estava separado. Eu criei uma estratégia. Eu ia fazer uma palestra em Minas Gerais. Eu convidei um amigo meu, Luciano Hang, para ir junto comigo. E eu cheguei na época, era numa igreja na Lagoinha. Você vê, eu devo a Lagoinha, meu relacionamento. E eu queria uma estratégia. Eu falei assim, ó, eu mando mensagem para essa moça, ela nunca me responde. Ela nunca tinha te respondido. Nunca. Que é a sua atual esposa, que é a Gabi Malaquias, que também hoje é uma cantora gospel. E daí, pra gente entender, a Lagoinha mandou um e-mail convidando ela para ir no meu evento. Tá. E a minha estratégia era que ela tinha que seguir a Lagoinha, que ela já seguia, o Luciano Hang e eu. E daí ela seguiu. Por que o Luciano Hang? Porque era eu, o Luciano Hang, que ia fazer a palestra na Lagoinha. Ah, tá. E eu não queria deixar muito implícito que era pra mim. Eu me lembro até hoje, ela aceitou, foi difícil, tal, isso era bem legal. Mas o que eu aprendi disso? Deus colocou a estratégia no meu coração. Sim. Ali ela foi, eu cheguei 2 dias depois que ela tinha ido no evento. Eu peguei o WhatsApp dela, começamos a conversar no primeiro dia 4 horas, no segundo 4 horas. No terceiro, entra o assunto da verdade. Qualquer relacionamento começa com a verdade. Sim. Eu armei tudo isso. Você contou que tudo foi tudo é armação. Convencimento por história. Tudo. Mas eu tive que falar a verdade pra ela. Sim. Eu falei assim, eu quero namorar com você. Ela disse não. Mas o vendedor, o não pra nós... Sim. Aí o não pra nós demorei. É só uma forma que você precisa... eu sei que o sim vem lá na frente. Tem que tentar mais. E tem que ir, pá. E daí ela disse não, daí eu fui tal. Daí no outro dia eu liguei como se nada tivesse acontecido. Daí, vamos namorar. Eu vou casar com você. Você falava isso? Falei assim. Vou casar com você. A mulher falou... E ela falou assim pra mim, você é louco. Eu falei, sou? Você não viu nada. Vai pro teu Instagram. Daqui meia hora. Aí eu chego no meu Instagram. Eu fui fazer uma palestra com o Paulo Vieira, com o Bruno Avelar, com várias pessoas aqui do Brasil. Eu tava passeando na cidade. Que cidade? Era Boston. Tá, Boston. Não, era Boston. E daí eu pego e faço assim um stories. Pessoal, eu pedi uma moça em namoro, ela me disse não. Ah, você falou no stories e marcou ela? Marquei ela. Jesus. Até hoje ela tá respondendo mensagem. As irmãs, todo mundo compadecido, né, pela minha separação. Todo mundo falou, casa com ele. O menino bom, tal. E daí ela pediu... Daí ela, você é louco. Eu falei, cara, eu quero namorar com você, quero namorar. Daí ela disse não, daí eu insisti. Ela, então eu vou fazer um propósito. Quando ela falou, vou fazer um propósito, eu já... Você já falou, ganhei. Pedi uma semana. Falei, morri. Venci. Né? Mas aí eu acho que entra o ponto principal desse... ela pediu uma semana pra orar e tal? Pediu, E aí propósito. Eu pensava que o propósito era o porteiro lá. Mas o propósito era o que ela tinha colocado. Aí ela brincava que toda vez que ela abria a Bíblia, caía em Malaquias. Né? Mas a gente... Brincadeiras à parte, mas aí entrou a maior venda da minha vida, que eu tive que me vender.
Hoje é minha esposa. E por um capricho de Deus. E você sabe que a gente fala Eu não isso... gostava de música gospel. eu ia falar isso agora. O que ela é? Te deu uma cantora gospel. Me deu uma cantora gospel. E você sabe que essa questão de se vender, a maioria das pessoas tem muita dificuldade nisso. Sim. Eu fiquei... Eu tenho uma autoestima muito elevada, vamos dizer. Eu cheguei pra ela e perguntei pra ela, a primeira conversa nossa... elevada foi boa. Qual é? Porque é o seguinte, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Sim. Eu posso não estar fisicamente bonito, né? Eu tenho que melhorar muito. Mas eu peguei pra ela e perguntei assim... Qual homem... Na época eu falei assim, ó... Eu não fico chateado com a pergunta. Qual homem que você acha mais bonito? Mais bonito. Uhum. Ela, não é... Oh, fala pra mim. Diga um homem, um biotipo de homem que você acha mais... Que você acha bonito. Que você admira, beleza. Sim. Ela olhou pra mim e falou, Tom Cruise. A partir daquele momento... Você virou Tom Cruise. Toda vez que eu olho no espelho, eu vejo o Tom Cruise. É mesmo, cara? Tipo um Toda mágico. vez. Toda vez que eu olho no espelho, eu sou o Tom Cruise. Muito bom. Até as musiquinhas que eu colocava pra conquistar ela. Ou seja, às vezes... Daí eu me lembro que eu fui fazer um procedimento com o Dr. Ivan. Claro que eu tinha que me ajudar um pouquinho. Eu fui fazer um procedimento com o Dr. Ivan. O Dr. Ivan falou, Malaca, como é que você quer ficar? Daí eu peguei assim, ó. Você pegou a foto do Tom Cruise? É assim, ele deu risada. Mas por quê? Muito bom. Porque o vendedor, a pessoa normal, ela tem que acreditar nela. Sim. E não é à toa que eu tô aqui. Sim. Você sabe que eu te procurei para pedir conselhos. E eu quero deixar uma chave aqui. As pessoas falam, a chave, dá uma dica aí, Malaquias, de venda. Tenha um coração ensinável. Sim. Se você é bom naquilo, Sim. eu tenho que ter humildade de chegar e perguntar pra você. É verdade. É porque a gente nunca sabe demais, né? As pessoas sempre vão você não troca nos ideia ensinar comigo? algo. Você Claro. não pergunta algumas coisas pra mim? Claro. Eu pergunto pra você. Sim. Esse é o grande segredo. Sim. Porque hoje, principalmente aqui no Alphaville, a gente tá cheio de professores. E eu vou te falar uma coisa. Como é bom ser aluno num mundo tão cheio de professores. Sim. Como é bom compartilhar. Sim. Eu palestro o mundo inteiro falando de vendas. Eu tenho autoridade de falar de vendas. Eu tenho autoridade de falar em estratégia. Sim. Você tem autoridade. O teu passado, ele te condena como ele te promove. Sim. O teu passado mostra isso. Resultado. Então, eu acho que entra no ponto principal do nosso bate-papo, né? Porque é um show de papo, né? Deus me preparou 50 anos para viver o que eu vou viver agora. Maravilhoso. Que bênção, meu amigo. Não, porque muito legal. A sua você história sabe é do que eu tô linda, né? falando. De superação, porque é isso que leva as pessoas à depressão, à Sim. crise do pânico, não sei o quê, a todos esses problemas emocionais, psicológicos, é as pessoas, a forma que elas encaram o problema. Porque todo mundo tem problema. Todo mundo tem. Todo mundo vai viver por situações que não vai ser aquela situação que você gostaria de viver, né? Ou seja, uma separação, desde coisas pequenas como alguém buzinar no trânsito pra você, te fechar no trânsito. A história que eu contei do estacionamento. Isso aí, do estacionamento. Coisinhas ali que se você deixar, se o mental não tiver blindado. E agora, você que conviveu com artistas, pensa isso, cara, no dia a dia do artista. Sim. Porque o artista chega num lugar, ele sabe que toda aquela galera tá gritando ali pra ele. Tal. Né? Cara, não é fácil. Um monte de amigo Não é fácil ser interesseiro em artista. volta, Não é fácil família em volta, não é fácil. Então, se ele não tiver essas três vozes, eu tenho um método que eu chamo método 3 vozes, que é o espiritual, o mental e o corpo físico, tem que estar alinhados os três. Todos. Porque se não tiver Senão alinhado, surta. Aí você vai ficar 90 dias sem fazer show, vai ficar 3 meses parado. A gente vê hoje, Morgan. Vai acabar com a dupla. Mas assim, pra gente ir encaminhando pro final, eu vou ser bem transparente com você. Eu tô vendo o melhor momento da minha vida espiritual. E hoje eu enxergo que Deus me preparou para viver isso que você vai para eu agora. fazer. E para eu fazer para uma pessoa dentro da minha casa. Que é uma pessoa que não entende ainda o tamanho dela. Não entendia, talvez. Que está muito próximo de cair a ficha. Se não caiu. O tamanho dos planos que Deus... Porque o vendedor,
ele começa a ver coisas aonde ninguém vê. É que nem a tua história com o Luan. Você talvez viu coisas onde ninguém via. Sim. Exatamente isso. Você criou estratégias onde ninguém criava. Sim. O que eu vejo? Eu vejo o seguinte. Aí entra o assunto nosso. Os nossos jovens, as pessoas de hoje, elas precisam de músicas que te elevem, que se aproximem de Deus. Sim. O que aconteceu? Com certeza. Quando eu comecei a namorar a Gabi, um dia ela estava deitada no meu ombro. E ela louvou, cantou uma música. Quando ela cantou, saiu da voz dela. Eu estava acostumado com o Bruno cantando na minha orelha, Jorge, todos os artistas cantando dentro da minha casa, próximo de mim. Quando eu escutei aquela voz, eu falei, meu Deus, tem uma coisa diferente aqui. Hoje eu sei que é unção, né? Arrepiei, eu falei, cara, não tem esse vídeo guardado. Aí eu falei, cara... E daí tudo foi conduzindo. Sim. Ela foi cantando e tal. Agora se apresentou em Barretos, no palco principal. Foi uma apresentação maravilhosa. Maravilhosa. Né? Ou seja, agora ela está lançando a música dela. Sim. Ela já está gravando o clipe, né? Já gravou com César Menotti e Fabiano, né? Um louvor. Né? Ela está lançando agora sozinha e depois com o César. E com o Fabiano. Ou seja, Deus colocou na minha mão ali uma situação, um presente para mim fazer por ela. Sim. E automaticamente eu quero fazer por ela. Em vez de te dar um cantor sertanejo, te deu um Caralho, que loucura. Eu vivendo nesse mundo, ele me trabalhou para mim fazer isso. E o que eu quero fazer? Eu quero me unir com pessoas, com outros cantores. Esses dias eu tava falando com o Luciano, do Zezé de Camargo, que ele tá indo para essa área. Você vê as músicas, os louvores que ele postou. Irmão, e a gente tava falando isso. Ele falou uma coisa para mim. Malaquias, como é bom ver Deus movimentando pessoas do seu nível, né? Com a sua estratégia, com a tua sabedoria, com a sua visão para esse mundo cristão. Porque eu fico me perguntando, existe vários shows aí que não é para Cristo, que enche estádios, que tal. Por que não ter shows assim, AAA, se é para Jesus, no mínimo, teria que ser igual. E não, hoje tem algumas lideranças aí, Li Soares, Thales Roberto, que estão fazendo isso. Estão saindo, estão mostrando o poder da música evangélica. Sim. Da música cristã. Porque às vezes quando fala evangélico, não, só canta para evangélico. Não. Música cristã tem que cantar para católico, tem que cantar para todo mundo. Para espírita, tem que cantar para todo mundo. Todo mundo que acredita em Deus. Tem que ter uma música. Tem que ter uma música. Sim. Então, eu tenho certeza que Deus me preparou para me ver esse momento. E eu não é sobre a Gabi Malaquias. É sobre o movimento que está tendo. Não, o movimento está muito forte. A gente está vendo cada vez mais surgindo. Por exemplo, já estamos vendo escritórios aí sertanejos, já pegando, que antes só tinha cantores sertanejos. O Vander, por exemplo, já está com a menina lá, com a Marçal, né? Maria Marçal, que está bem, que é uma jovem, né? Ela é uma grande promessa e está aí conquistando o Brasil todo. Por quê? Esses dias o Vander, eu conversei com o Vander sobre isso. O que o Vander viu? Ele já fez tanto pro mundo. Sim. Eu preciso fazer algo para... Ou seja, você já notou que o movimento está tendo. Eu conversando esse dia com o Alex Baia, o movimento. Sim, exatamente. E outra, e não é... Se o Malaquias se calar, outra pessoa vai se levantar. Sim. Exatamente. Outra pessoa vai se levantar. Então, por que eu não usar toda a experiência, toda a convivência que eu tive... Por que eu não usar isso para um lado bom? Exatamente. E as pessoas, o Malaquias... Cara, a Gabi Malaquias... as pessoas que eu tô aproximando dela, primeiro como marido, né? E depois como empresário estrategista, eu só tô procurando os melhores. Só os melhores. Por quê? Exatamente. Eu quero montar, eu não posso errar. É isso.
Marquinhos, que maravilhoso o nosso bate-papo aqui, já até passamos do tempo, foi muito gostoso. Foi bom, hein? Muito bom mesmo, obrigado, tá, por você Obrigado ter vindo você, aqui. Você é um grande amigo, acho que você é uma pessoa que pode contribuir muito ainda para os projetos de Deus. Aqui na Alphaville todo mundo brinca não, todo mundo fala, não, que o meu projeto é pro reino e tal. Então eu acredito que você vai ajudar muito ainda. E é muito legal, assim, que eu não gosto... eu tenho uma linha muito tênue, assim, eu não gosto que as pessoas misturam Deus para ganhar dinheiro. Isso. Né? Eu quero que as pessoas entendam e deixem gravado isso hoje. Existe uma estratégia e um plano. E ela recebeu uma palavra. Sim. Então cabe a mim, como marido, Sim. como servo, ajudar. Sim. Não, e eu vou usar todas as estratégias que forem preciso para o bem, para levar o nome de Cristo. Amém. Meu querido, muito obrigado mesmo de coração. Muito bom te ver bem, cheio de esperança, cheio de novos sonhos. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Manda um beijo pra Gabi, ela é maravilhosa, né? Tá crescendo aí dentro do gospel. Eu tenho certeza que daqui a 1, 2 anos nós vamos ver ela aí entre as principais artistas do Brasil nesse segmento. E a gente um dia pode vir voltar aqui com ela, né? Com ela. E você contar essa história que você está acompanhando desde o começo, porque antes eu quero te honrar aqui. Eu liguei para você pedindo conselhos. E daí você pega um conselho aqui, um conselho ali, e você vai fechando a sua estratégia. Sim. Então, tenha um coração ensinável, tenha humildade de chegar e pedir, o que você faria? O que você acha? Né? E você está acompanhando a estratégia. Obrigado, meu amigo. Obrigado a você, irmão. Obrigado. Tamo junto. Deus abençoe aí. Da mesma forma. E assim a gente vai terminando mais um show de papo maravilhoso. O papo de hoje aqui com meu grande amigo Marquinhos Malaquias. Não esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho aí para você receber a notificação quando a gente colocar um episódio novo, tá bom? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Aquele beijo do Anderson Ricardo. Até o próximo. Tchau, obrigado.